Fala galera, cá estou eu novamente. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Gianluca, eu sou filho do pastor Hernandes Santos e eu preciso de um pouquinho da sua ajuda agora. Dê like no vídeo, compartilhe esse vídeo para seus amigos e se inscreva no canal que isso ajuda muito o nosso ministério. E agora eu tenho um recadinho para você. Aqui na minha mão eu tenho o mais novo lançamento da nossa editora, que é o livro Anjos e Demônios. E para quem gosta desse tema, que é o tema de libertação, esse livro é essencial para você. E nesse livro meu pai aborda conceitos físicos e tudo sobre a realidade do reino espiritual. E você que ficou interessado nesse livro, entre agora editoravem.com e adquira esse e outros materiais como camisetas, pendrives, outros livros da nossa editora e muito mais. E só lembrando, ajude a gente, dê um like no vídeo, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, se inscreva no nosso canal, que isso vai ajudar muito o nosso ministério, tá joia? Então fique com essa mensagem que eu creio que vai ser poderosa na sua vida. Um grande abraço. Uma das coisas que Deus tem colocado no meu coração é para pedir intensamente que a unção do Espírito Santo esteja em nossos cultos. Não dá, irmão, para viver uma vida seca. Não dá para viver uma vida de forma religiosa. Nós temos que ser apaixonados por Jesus. Eu preguei na quarta-feira sobre os discípulos do caminho de Emaús. E eles não perceberam que Jesus que falava com eles. Então, de repente, quando Jesus partiu o pão, diz a Bíblia que eles perceberam que quem falava com eles era o Senhor. E um falava para o outro: não ardia o nosso coração enquanto ele falava? Sabe o que é isso, gente? Isso é cristianismo. É ter o seu coração queimando por Jesus. Eu disse na quarta-feira e vou repetir de novo. Você sabe o que é religião? Religião é você fazer uma coisa por hábito. Eu faço isso religiosamente. Quem é o religioso? Por que acusam alguns de serem religiosos? Porque vão na igreja, mas não mudam. Vão na igreja e dão mau testemunho. Cantam hinos de louvor a Deus, mas cantam hinos consagrados, sei lá o que, lá fora. Ou músicas. São pessoas que não mudam o seu interior. Eu costumo dizer que tem gente que não muda, acostuma. A paixão pelo Espírito Santo, ela vai gerando transformação interior na pessoa. Não é por força, não é por violência, é pelo Espírito. O que é o religioso? É aquele que vai na igreja, mas não abandona os erros. Vai na igreja, mas também tem amante. Mas ele vai na igreja. Esse é chamado de religioso. Eu não gosto muito quando as pessoas me chamam de religioso pelo meu jeito autárquico, sei lá, eles falam que é um jeito disciplinador. Você sabe que para mim isso é um elogio, não está me julgando. Eu não acho ruim. Até minha cachorrinha se cagou de medo. Eu não acho ruim. Mas veja bem, eu gostaria muito mais de ser chamado de fanático, radical, religioso. Eu não sou, não. Pode ter certeza que eu não sou. Eu sou uma pessoa que tem vida de oração em casa. Eu e a minha família procuramos preservar a unção. Então, religioso é quem é crente só na igreja. Na igreja um santo, em casa um satanás. Sabe, tem gente assim. Esse é o religioso. Mas eu gostaria que você aprendesse uma coisa muito importante. Não há nada mais precioso na vida de um crente do que a unção. Mas literalmente, você sabe o que é unção? Veja bem, um baterista só é baterista se ele tiver uma bateria. Um baterista precisa de uma bateria. O guitarrista precisa de uma guitarra. O caminhoneiro precisa de um caminhão. Essa é a ferramenta dele.
O homem de Deus precisa de unção. Um caminhoneiro sem um caminhão não é caminhoneiro. Um guitarrista sem a guitarra não é um guitarrista. O homem de Deus sem unção não é um homem de Deus. E eu lhe explico os motivos. A Bíblia diz que a unção, ela despedaça o jugo. Você sabe o que é jugo? Jugo é uma canga que você punha nos bois. E enquanto ele ia arar, ou andava naquela roda ali para amassar a azeitona, fazer azeite, punha aquela canga e a força do boi está nos ombros, então ele exerce aquela força motriz. A Bíblia chama isso de jugo. A Bíblia diz que a unção quebra o jugo. O que é jugo? São coisas que forçam a você uma escravidão. Seja um vício, seja pornografia, seja qualquer tipo de pecado, problemas velhos. Você já percebeu que todas as pessoas que foram cansadas por Jesus na Bíblia tinham problemas antigos? 18 anos, 15 anos, 20 anos, problemas velhos. Mas quando Jesus chegou, não importou mais a idade das dores e dos problemas. O jugo quebrou. Porque a unção quebra o jugo. A unção, ela é a única capaz de fazer com que todos os problemas da sua vida sejam despedaçados. O talento, ele arrebanha multidões, enche estádios, mas só a unção quebra o jugo. Deixa eu te falar, talento, dom, é capacidade. Inimigo é você? É ele. É o inimigo. Jesus, veja o que é. Deixa ser então, se está dando herb. Qual é o seu nome? De onde você veio? Dom, talento, são capacidades naturais na vida de uma pessoa. Unção é capacidade espiritual. Veja, dom, talento é uma roda, é o motor de um carro. Unção é o óleo. E esse óleo funciona para quê? Para que ferro não bata com ferro. Qualquer igreja, qualquer ministério sem unção, ele anda sempre tendo atritos, com muita dor, com muito sofrimento. A unção faz as coisas deslizarem, faz as coisas caminharem de forma natural. Quem entende o que eu estou falando? O talento, ele enche estádios. O talento arrebanha multidões. Mas a unção transforma vidas. Um pregador que não tem unção, a palavra de Deus na boca dele não é verdade. Ele prega sobre santidade, mas ninguém fica santo, porque a palavra de Deus na boca dele não é verdade. Ele prega cura, mas ninguém é curado. Ele prega sobre o Espírito Santo e ninguém recebe o Espírito Santo, porque ele não tem autoridade, ele não vive. Ele pode ter técnica, pode ter o que for, mas ele não tem vida pessoal com Deus. Irmãos, nunca ouça um pregador que não ouve Deus. Agora, como que você sabe que um pregador ouve Deus? A maior e a primaz característica de todas, ele tem unção. Porque a unção não é dado sem que haja um preço de entrega. Quando você sente unção de Deus na vida de uma pessoa, aquela pessoa ora. Entenda o que eu vou te dizer. Deus não usa nada que não seja ungido. Vou dizer de novo. Deus não usa nada que não seja
ungido. Eu já contei isso, mas vou repetir, pregando na igreja Lagoinha, um culto sobrenatural. Muitos jovens vieram, pastor, como a gente pode viver o sobrenatural? Isso é todo dia, gente. Às vezes eu chego em aeroporto, tem gente me parando no aeroporto, eu vi no seu site, só ia descer aqui, descobri, e eu estou aqui. O que é que você quer, irmão? Pastor, toque em mim, unja-me, me dê unção, por favor, transfira unção no aeroporto. A gente estava agora no interior do Maranhão, do Ceará, escondido lá numa chácara, 2 jovens, eu não sei como eles descobriram. Gente, eles foram lá para aquela chácara, mas eles não podiam entrar, porque era um evento fechado. Eles ficaram de 3 a mais de 4 horas na portaria, esperando eu ter um tempo para ir até eles. Eu não sei de onde eles vieram. Quando eu cheguei, um já começou a chorar. Pastor, o Senhor disse que sem sacrifício não há fogo, sem fogo não há glória, sem glória não há transformação. Nós estamos aqui porque cremos na unção que está na sua vida. Você vê aqui nesses cultos, vem gente de Roraima, gente de Cuiabá, gente de Rondônia, gente da Venezuela, gente de tudo que é lado, sai lá de suas casas, alguns, a maioria, entra num hotel aqui próximo, fica no hotel para vir em culto. A unção, meu irmão, ela atrai. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus não realizou nenhum milagre antes do Rio Jordão. Jesus não curou nenhum cego até o Rio Jordão. Nenhum milagre aconteceu. Você lembra? Ele foi batizado aos 30 anos. Até lá, a Bíblia não tem registro de milagres realizados por Jesus. Até 30 anos de idade, senhores. E você sabe qual é o motivo? O motivo é que o Espírito Santo ainda não tinha ungido ele para isso. Olha, nós estamos falando do Filho de Deus. Deus em carne. Mas agora a Bíblia diz que ele chegou no Jordão e ele foi batizado por João. E a Bíblia diz que veio do alto o Espírito Santo. E agora a palavra de Deus diz que Deus ungiu Jesus. Deus fez o que com Jesus? Ungiu Jesus. E ele foi ungido com o Espírito Santo. E por isso ele curou a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Você percebeu? Até ele ser ungido, não houve nenhum milagre. Você acaba de perceber que o que faz a diferença na vida de uma pessoa é ele deter a unção do Espírito Santo na vida dele. Presta atenção, Satanás não respeita talento, Satanás não respeita dom. Deus não se impressiona com dom ou talento, foi Ele que deu. Satanás só respeita uma coisa: virtude, autoridade, unção que está sobre a vida de alguém. Porque ele sabe que essa virtude e autoridade veio do alto. O que é unção? Unção é a ferramenta do homem de Deus. Você pode, irmãos, eu até entendo, tem pastores que eles conseguem pregar e, olha, isso explica por que tem igrejas tradicionais lotadas. E a desculpa é, esse pastor expõe bem a palavra, mas não crê no poder. Bom, eu até respeito isso, mas eu não consigo estar num ambiente sem unção. Porque como eu disse na quarta, unção é uma densidade de Deus no lugar. É uma atmosfera mudada e transformada. Nós precisamos entender, em primeiro lugar, buscar óleo, buscar unção. Lembra da parábola das 10 virgens? Algumas tinham azeite, unção. Outras tinham pouco azeite. O que vai permanecer no final é o óleo do Espírito que está na sua vida. Só que para receber essas coisas, há um preço. É aí que está o X da questão. Os preços que temos que pagar para termos unção.
Unção não é para qualquer um. Então escute bem. Tudo que Deus é, você recebe gratuitamente. O Espírito Santo é, você recebe de graça. Mas tudo que Deus tem, você paga o preço para receber. Unção é um produto de Deus para você. Há preço a ser pago. Há sacrifício a ser pago para ter unção. Para ter capacidade sobrenatural de Deus na sua vida. Para curar enfermos, para expulsar demônios. Para que a palavra de Deus na sua boca seja autoridade. Para que quando você chegar na sua casa, as pessoas veem que você é a pessoa da unção naquele lugar. A Bíblia diz que Pedro era um homem tão ungido, que a sombra de Pedro curava as pessoas. Meu Deus, você consegue conceber isso? A sombra de Pedro curava as pessoas. A Bíblia diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia tantos prodígios, sinais, maravilhas, que, veja, na época tinha poucos obreiros. Então Paulo tirava pedaços de sua roupa e falava: leve e põe sobre o doente. E o doente era curado. Estevão foi um dos primeiros, o primeiro mártir e um dos primeiros a operar milagres. Filipe, um diácono jovem, 20 e poucos anos, ganhou uma cidade inteira, está em Atos 8, chamada Samaria. A cidade inteira recebeu Jesus. A Bíblia diz que os demônios saíam aos gritos, Atos 8, verso 4. Os enfermos eram curados, os paralíticos andavam, os cegos enxergavam. E a Bíblia diz que por causa dos milagres que Filipe operava, toda a cidade deu atenção ao que ele falava. Você percebeu? A unção faz a diferença. Eu vou dizer de novo, você percebeu? A unção faz a diferença. Nós vivemos numa época de coisas sintéticas e sincréticas. Filtros nas fotos. Não vivemos épocas de realidade. Épocas de... uma época enibrecida. Uma época de coisas fingidas. E eu acredito que a unção ainda na vida de uma pessoa é o diferencial. Precisamos, em primeiro lugar, buscar a unção do Espírito e depois preservá-la. São duas coisas distintas. Como se recebe unção? De duas formas. Primeira delas, esmagando. Uma das maneiras de Deus ungir uma pessoa é esmagar, esmagando. Como que se faz azeite? Esmagando a azeitona. Como se faz uva? Uva, vinho. Como se faz vinho? Esmagando a uva. Como que se faz açaí? A pasta do açaí. Pisando chulé no açaí. Como se faz perfume? Esmagando a pétala. Você percebe que é na hora que, quando você esmaga a rosa, dela sai o perfume. Quando você esmaga a uva, dela sai o vinho. Quando você esmaga a azeitona, dela sai o azeite. O problema é que essa geração não quer ser esmagada, ela quer ser exibida. Ela quer exibir. Nós tivemos a conferência do Espírito Santo, gente, foi assim horrível. Todos os dias cheio da unção, quem esteve lá vai se lembrar. Aí vai lá o Livres, famoso, não sei o quê. O povo esqueceu que estava numa conferência buscando o Espírito Santo e ligaram os seus celulares e parecia um show. Eu fiquei tão nervoso que eu peguei o microfone e falei: gente, vocês estão de brincadeira, desliga esse negócio aí. Aí teve um pastor que me mandou um e-mail desse tamanho: o senhor foi grosso, eu estava filmando porque eu queria que os meus fossem abençoados. Falei: então os outros, os seus não podiam ser abençoados pelos outros que ministraram? É engraçadinho. O seu só pode ser abençoado por um famoso? Que papo é esse? Você não filmou nem um dia. Desculpa, rapaz, vai buscar a Deus. São pessoas que querem mais se exibir. Veja, hoje você finge glória. Joga um gelo seco, uma fumaça, tira uma foto, a foto fica bonita, todo mundo olha no Instagram e fala: esse culto deve que foi bom.
Mas a Bíblia diz que no tempo da Bíblia, essa fumaça que hoje só vem com gelo seco, ela aparecia de forma natural, era a glória de Deus. Você quer ver uma coisa que me deixa chocado na Bíblia sobre unção? No dia de Pentecoste, a Bíblia diz que em cima da cabeça de cada um dos irmãos tinha uma chama. Olha para mim. Na cabeça de cada um de vocês há uma chama. Não, acho que você não me entendeu. Lá no dia de Pentecoste, na cabeça de cada um dos irmãos no dia de Pentecoste tinha uma chama de fogo. Não, você consegue entender como isso é impressionante? Você sabe que num culto de unção, na cabeça de cada um tem uma chama de fogo. Não dá para nós vivermos um cristianismo sem ver a face dele, sem contemplar pela fé o seu rosto, sem a chama de fogo em nossa cabeça. Eu ouço essas mensagens do pastor, diz uma irmã lá em Campo Largo, dizia: eu me sinto culpada, não está legal, pastor. Mas você se sente culpado se eu falar sobre unção, intimidade e oração? Não, você não tem que se sentir culpado. Quando eu estou sem orar, eu não me sinto culpado, eu me sinto com fome. Quando eu estou sem ler a Bíblia, não é culpa que eu sinto, é sede e fome de Deus. Sabe por que essa geração não cobra unção dos homens e mulheres? Porque eles também não são ungidos. Só sabe quem tem unção, irmão. Quem tem unção não aceita qualquer um ministrar sobre a vida dele. Vou te falar uma coisa, quem tem unção não aceita ficar ouvindo gente seca pregando, gente seca orando, gente seca ministrando. Quem tem unção só se enche com unção. Ele sabe o que ele sente no corpo. Ele sabe o que é um culto que tem a presença de Deus. É como nós vemos as coisas, se acostumamos sem unção. Hoje em dia está assim, não importa se o cara pregou heresia, terminando o culto no horário, já está bom. Não importa se tem unção ou não, só tem que terminar o culto no horário. Essa é a única exigência que a igreja, de modo geral, faz. Mas deixe-me te dizer, é óbvio que nós, nos meses para cá, mantivemos e temos mantido os cultos no horário. Mas se um dia a unção estiver tremenda, espero que não seja hoje, que eu tenho que pregar em Concórdia hoje à noite, 500 quilômetros daqui. Então tenho que sair e dirigir, eu chego já para o culto. Mas se for, vocês ficam aqui só no Xarabachúrias lá e eu vou embora. É ou não é? O pau fica quebrando aqui, põe o pastor Edson para incendiar todo mundo, arranca, aleluia, entendeu? Mas preste atenção, você consegue chegar no lugar quando você tem uma unção do Espírito Santo. ¿Me compreendes, hermanos? Perfeito? Quando você tem unção do Espírito Santo, você chega no ambiente de unção, parece Isabel e Maria. Os filhos saltam. Você fala, estou em casa. Não importa o nome da igreja, quando você chega no ambiente de unção, você fala, estou em casa. Irmãos, é muito chato um cristianismo sem Cristo. Tem igreja aí que tem nome, igreja do Espírito Santo, que não tem o Espírito Santo. Tem igreja que é igreja cristã, mas não tem Cristo. É pura religião. Esse cristianismo sem experiência com Deus, esse cristianismo sem vida de oração, esse cristianismo sem paixão por Jesus é deplorável. Porque é melhor ser do mundo, que pelo menos você pode beber.
cantar as músicas assim, ai, vida amargurada, caneta azul, é melhor. Porque nós pagamos um preço para receber a unção. E depois pagamos outro preço para preservar a unção. Então agora eu vivo um cristianismo e o meu maior prazer é Cristo. Se eu não tenho prazer por Jesus, eu não tenho prazer cristão. Então não vale a pena ser cristão. Aí então eu sou um cristão por religião. Eu só sou cristão com medo do inferno. Veja, o foco da maioria das pessoas não é Deus, é o medo do diabo. Eu tenho que ir na igreja, eu estou muito tempo sem ir na igreja, então eu tenho que tomar ceia, então eu vou na igreja só nascer, porque aí pelo menos eu estou com o mês garantido. Isso é religião. Pare para você pensar. Quando você tem intimidade com uma pessoa, você tem assunto com ela. O assunto não falta. Muitos irmãos foram na quinta-feira lá na Alcance e deram com a cara na parede, igual eu também, a pastora. Bom para a gente aprender. A próxima a gente faz bem antes. Alguns conseguiram. Quem conseguiu? Teve gente que conseguiu. Aí Luciano Subirá falou, agora você vai ter que vir em Joinville. Sério? Irmãos, eu estava pregando em Castro, fui em Joinville, passei o dia todo lá. Falou, vamos ter um papo junto, vamos ficar um tempo junto, você vai para a Europa, eu vou para os Estados Unidos. Quando a gente viu, passou o tempo. É muito papo. Sabe por que você não consegue orar? Porque você não tem assunto com o Espírito Santo. Porque você e ele ainda não são amigos íntimos. Quando você tem intimidade com uma pessoa, falta assunto, falta tempo e sobra os assuntos. Sabe o que nós precisamos? Conhecer o Senhor profundamente, na sua santidade, na sua beleza. Falar, Senhor, unja minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor seguirão. E o que mais? O que uma pessoa ungida faz? Qual é o final? Estarei na casa do Senhor todos os dias. Você viu? Uma pessoa ungida tem saudade de culto, tem saudade de Jesus. Irmãos, olha para mim. Não queira viver um cristianismo religioso. E se você está vivendo um cristianismo religioso, peça para não vivê-lo. Pastor, eu estou seco, eu estou frio. Peça o Senhor para te dar comida, mas para isso você tem que ter fome e sede. A Bíblia diz que Ele derrama água sobre os sedentos. Existem 3 homens na Bíblia que são exemplos para mim de mover de Deus. 3 homens que são exemplo de mover de Deus. Um é Saul, o outro é Samuel, o outro é Davi. Saul é o homem de ontem, Samuel é o homem de hoje, Davi é o homem de amanhã. Esses 3 homens representam o mover de Deus. Saul, o homem de ontem, representa a pessoa que já teve a unção. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 10, versículo 1 diz que o Espírito do Senhor entrou em Saul. Ele foi ungido e ele passou a profetizar. Mas a Bíblia diz, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 1, que o Espírito do Senhor sai de Saul e o espírito maligno entra. O homem de ontem representa o homem que já teve o toque de Deus na vida dele.
é quem já profetizou, quem já teve visão, quem já foi fervoroso com Deus. Mas o que Saul fez que ele não preservou a unção? Primeiro, ele foi místico, religioso, feiticeiro e desobediente. Só que quando a Bíblia diz que Deus rejeita Saul, nem é tanto pelos pecados dele, mas é porque ele desobedeceu Samuel. Irmãos, unção é algo tão caro que você tem que lutar incansavelmente após isso para preservar. Porque quem tem unção, ele tem um tesouro dele. É algo muito poderoso ter unção. Eu já fui em cultos com homens que tinham tanta unção, que a hora que eu cheguei, entrei na porta, eu já comecei a chorar. Era nítido que aquele homem estava sendo um depositário do poder de Deus. Saul, o homem de ontem, ele tem uma característica muito triste, uma delas, ciúmes de quem tem unção. Como ele perdeu a unção, ele agora tem por característica atacar o homem de amanhã. Ele está preso ao rancor. O homem de ontem está preso ao antes. Lúcifer é um homem de ontem. A Bíblia diz que ele era querubim ungido. O ungido hoje é Jesus. Então escute. João Batista é o homem de hoje. Caifás, o homem de ontem. Jesus, o de amanhã. Lúcifer é o homem de ontem. Sabe, Deus não jogou Lúcifer do céu por ter traído, ter adulterado, ter mentido, ter roubado. Deus jogou Lúcifer do céu por ter sido rebelde. Não tem conversa com rebelde. Quando Lúcifer traiu a Deus, Deus não chamou ele para um bate-papo, mandou ele embora na hora. Não tem papo com rebelde. O homem de ontem, no caso Saul, ele sempre está disposto a perseguir quem tem unção. Então agora você vê pessoas que já tiveram grandes ministérios. Agora ele vive só da experiência, do gogó, da sua oratória, do seu jeito de falar. Ele arrebanha pessoas pela experiência, pela sua didática, mas não há unção. Ele mantém essa característica. Então quando alguém levanta com unção, ele se levanta contra. O segundo homem que nós encontramos que é exemplo de mover de Deus é Samuel, o homem de hoje. Samuel era o homem que carregava o óleo. O homem de hoje está sempre pronto para ungir a próxima geração. Ele está preparado. E o homem de hoje, ele não se preocupa com quem vai vir um avivamento. Ele quer avivamento. Eu te falo uma coisa, eu tenho dito, Senhor, o que for fazer nessa geração, não faça sem mim. Eu não estou preocupado por quem vai vir um avivamento, se é um, se é dois, quem é a pessoa. Irmão, eu quero é que ele venha. Pouco me importa quem vai protagonizar ou se ninguém vai protagonizar. Eu quero é que venha. O homem de hoje é aquele que anda com o óleo. Deus falou, Samuel, encha o teu vaso de óleo e vai. Por quê? Vou fazer o quê? Você vai ungir o homem de amanhã, Davi. E mais uma coisa, você vai rejeitar o homem de ontem. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você tem Jesus hoje. Você não presta mais para as coisas do mundo. Você nunca vai conseguir ganhar seus familiares, seus amigos, fazendo o que eles fazem, sendo exatamente o que eles são. Se eles contam piada suja, você também conta. Se eles cantam música mundana, você também canta. Não tem diferença. Por que ele precisa do seu Deus?
Você tem que romper com sua vida do ontem. Você tem que romper com o homem de ontem. Aquela pessoa, aquele sistema, aquilo que te escraviza, que te prende no pecado. Samuel, você vai abandonar Saul e você vai ungir Davi. O homem de hoje, ele está responsabilizado com a visão. Ele sabe, ele consegue ver. Ele é aquele que quando ele chega, ele muda o ambiente. Samuel era quem tinha o óleo. O homem de hoje é quem anda com azeite. Aonde ele vai, o óleo está com ele. Aonde ele vai, a unção do Espírito Santo está com ele. Ele é o responsável por ungir, levantar, porque ele ouve Deus. Agora o Senhor falou: Samuel, unja Davi. Aí Samuel disse: se Saul souber disso, ele me mata. Agora você viu? Samuel não sustentava Saul porque amava apenas Saul. Ele também tinha medo. Posso falar uma coisa? O homem de ontem, ele tem poder entre as pessoas, mas ele não tem influência espiritual. Samuel não tinha a influência de Saul, Davi não tinha a influência de Saul, mas ambos estavam de posse do óleo. O homem de amanhã, o Davi. Existe uma coisa muito importante na unção. A grande característica na unção é você aprender a abrir caminho para pessoas do amanhã. Eu sou o homem de hoje, mas eu posso dizer uma coisa para os irmãos: eu também quero ser o homem de amanhã. Eu vou lhe explicar como. Enquanto Luciano Subirá quer andar com John Bevere, eu quero andar com Luciano Subirá. O seu teto é o meu piso. Percebeu o que eu disse? Horas eu sou homem de hoje, horas eu sou homem de amanhã. Alguém terá que abrir passagem para mim, e eu terei que abrir passagem para alguém. Sabe qual é o meu sonho? Uma igreja de irmãos ungidos. Irmãos que sabem lutar os seus problemas, irmãos que sabem lutar suas guerras, irmãos que quando tem problema em casa, ele levanta a mão, ele ora, ele tem autoridade. Não é gente que fica esperando alguém lambrecar sua cara com óleo cheiroso. É alguém que está de posse da glória, alguém que está de posse da unção, alguém que está de posse do poder de Deus, alguém que não tem medo do diabo. Irmão, quando você tem unção, todo jugo na sua vida é quebrado. Eu tinha um jugo na minha vida. Eu era viciado em pornografia. E eu não conseguia me libertar da pornografia. Aquilo era horrível para mim. Então não importava o que eu fizesse, ela voltava. Uma semana, 2, 3, um mês ela voltava. Até que um dia, eu entrei no quarto e briguei com o Senhor. No bom sentido. Falei: se o Senhor não quebrar esse jugo, eu não faço mais nada. Irmãos, foram meia hora iniciais nesse papo agressivo. Igual Moisés falou: se vai matar o povo, risca meu nome. Se o senhor não vai comigo, eu não saio daqui. Irmãos, depois de meia hora, eu fui tomado por uma unção tão grande. Parecia que despejava sobre as minhas costas um óleo quente. Foi como se arrancasse com a mão. Porque a unção quebra o jugo. Tudo que você faz, 30 anos de ministério, com muita luta, em tempos de unção e avivamento, você faz em um ano. Porque não é por força
mas é pelo Espírito. Sabe, se nós conseguirmos adquirir unção de Deus, nós teremos muitos resultados espirituais. Os nossos jovens terão prazer de ver milagres. Meus pastores aqui, os nossos amados irmãos auxiliares. Você não precisa ser profundo no altar. Essa que é a verdade. Tem gente que pensa que eu prego como eu prego de propósito. Irmão, eu prego o que eu sei. Eu não estou querendo ser sabichão, é o que eu estudei. E eu vou te dizer mais, assim, sinceramente, Deus é minha testemunha, eu tento diminuir a importância ainda do texto, para parecer mais simples possível. Mas o que importa mesmo, alguém me perguntou, o que é uma mensagem profunda? Mensagem profunda é aquela que alcança o coração. Porque uma mensagem espiritual, ela gera mentalidade espiritual. Uma mensagem gerada na mente alcança a mente. Uma mensagem gerada no coração alcança o coração. Uma mensagem gerada de um devocional, de um tempo com Deus, ela alcança o espírito das pessoas. É diferente de você apenas ler algo e preparar um bom sermão técnico. Não, você orou sobre aquilo. Enquanto você orou sobre aquele sermão, você está ungindo ele. Então isso passa a sua carne, passa a sua alma e atinge diretamente o seu espírito. É o seu espírito que recebe. A mensagem gerada na mente é a sua mente que recebe. A mensagem gerada no espírito é o espírito das pessoas que recebe. É quando ela gera o efeito, quando ela muda. Como preservamos unção? Não é fácil. Mas tem muita coisa que você tem que abandonar para não corromper o seu óleo. Mundanismo, coisas mundanas, palavrões. Tem filmes que o filme está top. Você... Já tive em sala de cinema, não vou assistir o resto aqui. Filmes bons, porque eu percebi que aquilo era impureza, iria corromper a minha unção. Eu já estava assistindo uma série muito boa esses dias, não vou falar o nome, porque o povo é o seguinte, quanto mais você fala, mais aumenta a curiosidade, né? Série boa. Mas de repente eu comecei a ver umas coisas estranhas, senti no meu espírito que eu não iria continuar assistindo aquilo. Sabe por quê? Estava comprometendo a minha unção. Irmão, não é fácil. Não é fácil você preservar o que Deus deu a você. Melhor do que pedir uma nova unção é preservar a que Deus te deu. A presença do Espírito Santo vem com a unção. Unção é parte do corpo de Cristo. Vou te falar, só existe uma unção, é a de Jesus. E a unção que nós temos é parte da unção de Cristo na nossa vida. Não tem outra unção. A única unção que possuímos é a de Cristo. E ela é parte do corpo de Cristo a cada um de nós. Por isso agora Jesus fazia obras maravilhosas. Quem tem unção é como se Jesus andasse sobre ele. Eu vi T.L. Osborne falando sobre um homem, William Marion Branham. Esse homem, William Branham, é um dos homens mais ungidos de sua época. Esqueça todas as besteiras que aconteceu no final da vida dele. Vamos nos ater aos momentos bons. T.L. Osborne diz assim: eu vi Jesus andar no corpo de um homem. Irmãos, tem uma cena no YouTube que uma mulher vem chegando perto de William e ela começa a tremer toda. E ele se aproxima, ela treme toda. Ele fala: sabe por que você está tremendo? Porque você está a um passo de Jesus. Agora ele olha para a mulher e fala o nome dela inteirinho. Fala o problema que ela tem. E na hora ele diz: agora vai que Jesus lhe curou. Era o homem que mais teve mensagem profética na boca. Tem uma imagem dele que ele diz: daqui a tantos minutos
vai entrar uma mulher com tal roupa, o nome dela é tal, ela tem uma doença assim, assim, e eu já estou vendo o que Deus vai fazer na vida dela. E continua, daqui um pouco a mulher entra. Ela veio de outro estado para o culto. Você viu, a unção atrai gente de longe. Você precisa ser ungido da sua casa, porque a unção, ela muda a atmosfera, ela traz a presença de Deus. Você precisa ser ungido no seu lar. Você precisa ser, não é o grito, você precisa, os seus filhos, olha para você e vê que tem algo diferente em você. É a unção do Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, nos dê óleo, Espírito Santo. Nos dê unção, Espírito Santo. Nos dê intimidade com o Senhor, nos dê intimidade contigo. Fala, Senhor, eu não gosto de estar frio. Fala, Senhor, aviva-me. Todo mundo aqui tem uma chama de fogo sobre a sua cabeça, que ela possa despejar óleo quente sobre você.